O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu-se compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória facultativa de São Bruno, meu onomástico, e que fundou uma das ordens mais austeras que temos, que vive profundamente o silêncio, os monges cartuchos. E também colocamos nesta Santa Eucaristia pelas intenções das santas almas do purgatório. Irmãos e irmãs, neste Evangelho que acabamos de ouvir, temos a parábola do bom samaritano. A Igreja sempre interpretou este Santo Evangelho em 2 modos: um aspecto moral e também um aspecto escatológico, que é o fim último, ou melhor dizendo, a maior razão de ser, ou o ser católico e cristão, que é a nossa finalidade, não há outra, o céu, a salvação. Conhecer e amar a Deus, conhecer, servir e amar a Deus aqui nesta terra, como diz o catecismo, e na vida futura fruir. Não há, então, nada a fazer nesta terra, senão isto: amar
conhecer e servir a Deus. Mas, em um primeiro momento, nós temos que nosso Senhor Jesus, ele conversando com este homem, com o fariseu, o mestre, que conhece muito as Sagradas Escrituras, mas na hora da vida, que significa realmente a fé prática, o que é a prática da fé? A moral. É quando tudo que creio, e agora eu vou viver lá na minha vida. E agora eu vou viver a minha vida moral. Então, a tua vida lá fora dirá quem tu és, o que tu crê. Ou se a sua fé, ela é realmente a fé da igreja. E é muito triste ficarmos na periferia da fé, achando que a vovó que reza por mim, o tio que reza por mim, adianta alguma coisa, aquela vida muito medíocre de dependência dos outros, né? Eu ser um filho que eu só vivo de maneira periférica a fé, porque confio que mamãe reza por mim. Não, meu filho, reze você, por você, claro, que a intercessão da oração vai ajudar-nos quando rezamos pela recuperação de alguém que caiu moralmente, quando rezamos pela recuperação de alguém que esfriou na fé, aí sim, tudo bem. Nos ajudará com bons conselhos, no mínimo, quando vermos a pessoa, nós animá-lo, né? Então, estou rezando por você, viu? Estou aguardando, Deus está fazendo uma obra na tua vida, eu creio, tudo bem, né? Mas, depois, esta parábola mostra, então, a finalidade do fato. E a fé prática foi quando o fariseu, questionado por Jesus sobre os mandamentos e o que fazer para alcançar a vida eterna, na hora do vamos ver, depois de dizer corretamente, amar a Deus sobre todas as coisas, todo coração, alma, força e inteligência, e ao próximo como a ti mesmo, nosso Senhor sabe que a fé não pode separar o conhecimento da vida. Conhecer não é apenas saber, é realmente saber pôr o conhecimento em prática. Quem não ensina, não aprende. Eis a regra para ser catequista. Para não esquecer a fé, você precisa ensiná-la. Deseje ter uma salinha de catequese na sua vida, para você não ficar caduca na fé da igreja. E ensinar o catecismo da igreja. Preparando almas para o céu, não há exercício mais nobre do que este. Muito bem. Então, nosso Senhor vai lá, vendo que a parte da prática estava capenga do mestre, então nosso Senhor conta um exemplo prático de como amar o irmão. E aí ele vai contar a história do bom samaritano. O sacerdote passou no caminho, passou também o levita, e nenhum deles ajudou o homem caído, que tinha descido certo homem de Jerusalém a Jericó, ou seja, tinha caído no pecado, que foi espancado pelos demônios na vida moral, e que precisou ser levado para a hospedaria, que é a enfermaria da vida espiritual, para ser curado, e que praticamente na vida prática, para curar um ferimento, o que é feito? Primeiramente é esterilizado o local, lava-se e coloca então o produto que irá matar os germes e as bactérias para depois fazer o curativo. Então se coloca primeiro
a coisa que purifica e depois o que irá ajudar a cicatrizar, que já não arde tanto, né? Mas vai ajudar ali. Então, no tempo de Nosso Senhor, se usava um unguento, um óleo, e depois usava-se o vinho, ou um vinagre, né? Que vai ajudar a limpar. Primeiramente se coloca o vinagre, limpou, depois coloca para curar o óleo, o unguento, que vai ajudar a sarar aquela ferida. Mas foi o contrário, foi posto primeiramente com Jesus nesta parábola, o óleo. E agora eu quero destinar esta palavra para os padres. Querido padre, lembre-se de que para a sua ordenação você foi ungido com o óleo da unção. É o amor de Deus. Nós, sacerdotes, fomos feitos para ungir e lembrar aos nossos fiéis, que são hoje filhos espirituais, a mesma coisa que aconteceu com a nossa alma no dia da ordenação. Jesus, pelas mãos do bispo, ungiu as nossas mãos, ou seja, nos amou. Então, Deus faz isto com as almas dos seus filhos. Ele ama por primeiro. Isto é colocar em prática o mandamento do amor. Caro Padre, acontece com você, comigo, com todos nós sacerdotes a mesma coisa. Então, amado, não tenha receio de usar as suas vestes sacerdotais, desde as mais suntuosas e belas até as mais rotas, casulas. Celebre com dignidade. É isto que Jesus quer. A missa celebrada com dignidade. Não temas em usar a sua batininha como identificação de que você é sacerdote, tanto no presbitério quanto no meio da rua, caminhando pelas ruas. Não temas a falácia de um outro padre que não lhe conhece. Também fui seminarista. E quando fui seminarista, antes de entrar no seminário, tinha um conhecimento técnico de algumas disciplinas e a literatura para mim sempre foi muito pouca. Mas eu lembro-me quando cheguei ao seminário, que comecei o curso de filosofia, os seminaristas tinham uma história de falácia para cá, falácia para lá. Então não caia no engodo falacioso deste verniz filosófico que alguns padres colocam e traz na boca até hoje. Antes de entrar no seminário, eu descobri que isso se chamava lábia. Depois do seminário, de ficar bonito com o curso de filosofia, descobri que a mesma lábia só tinha uma palavra diferente que se usava lá, era uma falácia, uma meia-verdade. Então não caia no engodo de alguns padres que não são seus amigos, falaciosos, que falam mal se você usa a sua batininha no seu dia a dia, dizendo que é um vestido de padre. Realmente, estou vestido de padre. Sinceramente, você tem razão. Mas como é esse negócio? É o dia todo? E aí quando vai para a piscina, para o mar? Caro padre, muda tudo. Muda tudo. Querido padre, quem lhe ordenou foi o senhor bispo e não a falácia de alguns padres que acham que ele conhece.
Então creia na unção do bispo e seja sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, dormindo, acordado, descansando, estudando. E lembre-se que o bispo pediu a nós para fazermos o mesmo com os nossos fiéis. Nossa missão é ungir os fiéis com a pregação ungida do amor de Cristo, sem falácias, ajudando os fiéis para que eles também vivam a unção que receberam no Santo Crisma, confirmando o seu santo batismo. Também, caro Padre, não esqueça do unguento que irá doer na sua própria vida, que é o vinagre que vai tocar a sua ferida, porque para você amar, precisa ser curado para amar. Então nós somos os primeiros a fazermos a experiência da cura de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isto o que nosso Senhor fez com a alma dos padres, dos sacerdotes. Então, amados, queridos fiéis aqui, rezemos pelos nossos padres. Neste mês do Santo Rosário de Fátima, dia 11, o Santo Padre pediu para rezarmos o Rosário, que seja uma experiência expressiva, que possamos organizar um lugar público para rezarmos o Santo Rosário, para darmos testemunho da nossa fé. E que isto aconteça em nossas almas, que sendo ungidos no amor divino, curados com o unguento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, lembremos do sacramento da confissão, que é o lugar aonde somos lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembremos, senhores padres, amigos, que quando nós estamos nos paramentando, estamos lembrando o dia em que fomos ordenados e que ali pensamos chegar no céu. A pergunta do mestre da lei a primeira foi: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Foi a minha, a sua, é a nossa pergunta. Quando nos paramentamos, estamos vivendo a experiência de estarmos antecipando o céu, que é celebrar a Santa Eucaristia. E por fim é isto. A parábola do bom samaritano, ela deve ser lida neste aspecto, como também na sua finalidade, que é preparar as almas para o céu, tanto a nossa, pessoalmente, como a dos nossos irmãos. Como exortava São Paulo aos seus amigos, cuidemos, para que salvemos não só as almas dos outros, mas também a nossa própria alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,